Senhores moradores do Jardim Alegria, é com muito prazer que mais uma vez me encontro aqui em frente ao posto de saúde para proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho que salva, que transforma, que liberta, que cura, seja qual for a condição do homem ou da mulher, este Evangelho transforma vidas. Então é necessário que este Evangelho seja anunciado, porque o Senhor Jesus ele já deu a ordem, e a ordem está registrada lá no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então este Evangelho é necessário ser pregado, é necessário ser anunciado, porque o homem só pode chegar ao conhecimento da verdade através de nosso Senhor, através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. João 8, capítulo 32 está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não é outra coisa que estou fazendo na tarde de hoje aqui no Jardim Alegria, dia 3 de fevereiro de 2024. Não é outra coisa que estou fazendo aqui na Praça Jardim Alegria, aqui em frente ao posto de saúde. Jardim Alegria, Francisco Morato, São Paulo. Não é outra coisa que estou fazendo senão pregar este Evangelho que se liberta, este Evangelho que foi anunciado pelos profetas, este Evangelho que foi anunciado é a vinda do Senhor Jesus pelos patriarcas, pelos profetas e por todos aqueles que criam que a promessa gloriosa que Deus fez ali no Jardim do Éden, no capítulo 3 e no versículo 15 do Gênesis, que diz assim: e da semente da mulher nascerá um varão que pisará a cabeça da serpente. A serpente no sentido figurado, a serpente no sentido figurado seria Satanás. Satanás, o arqui-inimigo de Deus e o inimigo das nossas almas. Então ele seria pisado na cabeça dele. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faria esta proeza, porque nenhum homem pode subjugar a Satanás. Ninguém pode subjugar a Satanás, mas somente o Senhor Jesus, ele pode subjugar a Satanás, o adversário das nossas almas. Certa vez o Senhor Jesus ele falou, e o narrador Mateus e os outros que escreveram os evangelhos, eles escreveram o Senhor Jesus dizendo que um valente, ninguém pode subjugar um valente, a não ser alguém mais valente ainda do que tal valente. E quando o Senhor Jesus falava isso, ele se referia a Satanás, ele se referia ao valente Satanás, que somente o Senhor Jesus poderia subjugar a Satanás, pisar a cabeça do adversário Satanás. E ele fez isso lá no Calvário, quando ele subiu ali o Calvário carregando uma pesada cruz. Quando ele subiu ali o Calvário carregando aquela pesada cruz e foi pendurado ali no Calvário, ele subjugou a Satanás, ele pisou na cabeça do adversário das nossas almas. E agora nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo, ele escrevendo lá no capítulo 8, lá no versículo 31 e 32 do capítulo 8 aos Romanos, ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o Senhor Jesus, ele é vencedor. Ele venceu a morte, ele venceu a Satanás, ele venceu a tudo. E na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos mais do que vencedores. Vou baixar um pouco aí, irmã, pode ficar tranquilo, vou baixar um pouco o som. Está incomodando um pouco aí, ouvido? Se estiver incomodando aí, pode falar que a gente baixa um pouco aqui, tá bom?
queremos pregar o Evangelho, mas não queremos que as pessoas sejam incomodadas, para que todo mundo fique bem, para que o Evangelho possa produzir frutos, e frutos para a vida eterna. Glória a Deus. Então eu quero estar lendo aqui uma palavra da parte de Deus. Eu quero estar lendo aqui na carta aos Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, e no versículo de número 8 a seguir, que nos diz assim: a palavra do Senhor, capítulo 10, versículo 8 a seguir. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeus e grego, porque o mesmo é o Senhor rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas, mas nem todos obedecem o Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Acabamos de ler um texto aqui, que o missionário apóstolo Paulo deixou registrado aqui no capítulo 10 da carta aos Romanos, a partir do versículo 8, quando ele está dizendo a importância da pregação do Evangelho, o efeito que o Evangelho, a palavra de Deus, faz na vida daqueles que ouvem, na vida daqueles que aceitam esse Evangelho. Porque conforme diz o mesmo apóstolo, no mesmo livro aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para todos que crerem. Então o texto que acabei de ler, ele afirma mais uma vez a importância do Evangelho, a importância da pregação do Evangelho, visto que alguém só pode crer naquilo que ouviu. É impossível que alguém tenha fé em alguma coisa que ele nunca ouviu falar. E o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo produz fé na vida dos ouvintes, produz fé na vida daqueles que a ouvem. É por isso que é de suma importância pregar esse Evangelho, porque o texto que eu acabei de ler, ele diz assim, que aqueles que no seu coração crê, e com a sua boca confessa que Jesus Cristo é o Salvador, ou seja, reconhecendo que nós precisamos de um Salvador. E a Bíblia diz lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12, diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado em que possamos ser salvos, mas somente no nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que possamos ser salvos. A Bíblia é bem clara em dizer, quando mesmo o apóstolo Paulo, ele escrevendo no mesmo livro aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Ou seja, todos nós pecamos, desde o primeiro homem, Adão e Eva, pecaram ali no jardim do Éden, e este vírus do pecado foi transmitido a toda a raça humana. Então todos pecaram. Sendo assim, se todos pecaram, todos nós necessitamos de um Salvador. E quem é esse Salvador? A Bíblia já diz bem claro lá
no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12, quando o apóstolo Pedro estava ali pregando a palavra de Deus, quando ele realizou ali no nome do Senhor Jesus um grande milagre, aquele homem paralítico, aquele homem coxo que estava ali na porta do templo chamada Formosa, esperando receber um benefício, ali pedindo esmola, e quando ele se aproximou de Pedro e João para pedir esmola, ele disse: dá-me uma esmola. E Pedro e João olhou para ele e falou: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que temos, isso nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que instantaneamente aquele homem recebeu aquele milagre. Instantaneamente aquele homem recebeu a cura divina. E a Bíblia diz que esse milagre que foi realizado ali na pessoa de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, através da vida de Pedro, através da vida de João, isso pode acontecer ainda nos nossos dias, porque o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele não mudou, e nele não há sombra de variação, porque no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 10 a seguir, naquela comissão que o Senhor Jesus enviou, aquelas pessoas para evangelizar, para pregar o Evangelho, o Senhor Jesus falou: eis que vos dou autoridade, e em meu nome os demônios vos se sujeitarão, as enfermidades vão se sujeitar a vocês. Glória a Deus. Então esta promessa não foi só para João e Pedro, esta promessa é para nós nos nossos dias, e é da vontade de Deus que isso aconteça. Sabe por quê? Porque quando acontece algo desta natureza, o nome do Senhor é glorificado, e o objetivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que o nome dele seja glorificado. Eu quero crer que na tarde de hoje, do dia 3 de fevereiro de 2024, aqui na cidade de Francisco Morato, mais precisamente no Jardim Alegria, em São Paulo, eu quero crer que o nome do Senhor está sendo glorificado na vida desse que vos fala, porque esse que vos fala também tem um objetivo. O objetivo é alcançar almas para o reino de Deus. O objetivo é que o reino de Deus cresça aqui na terra, como falou João Batista, quando alguém se aproximou de João Batista fazendo algumas perguntas para João Batista, ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua, porque ele é rei, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, ele é o salvador do mundo, ele é o salvador da humanidade, ele é aquele que abriu mão da sua posição de glória lá no céu, ele é aquele que se fez conforme está escrito no livro do escritor aos Hebreus, que fez um pouco menor do que os anjos para se humanizar, para tomar a forma de homem aqui na terra e viver conosco. E a Bíblia diz que ele caminhou conosco durante 33 anos aqui na terra para cumprir o seu ministério terreno. Ele veio nos trazer a paz, conforme o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 3 e no versículo 11, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, essa salvação é para todos. Essa salvação, ela não faz acepção de pessoas, não importa qual seja a condição do homem ou da mulher. Por quê? Porque temos um exemplo bem claro ali, quando o Senhor Jesus estava pendurado ali na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que estavam dois homens, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um cujo nome era Dimas, o outro cujo nome era Gestas. E um daqueles homens olhou para o Senhor Jesus e ele disse as seguintes palavras: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salva a ti mesmo e salva também a nós. Mas aquele outro que estava à direita do Senhor Jesus, ele replicou dizendo: olha, você está sendo condenado com razão. Nós estamos sendo condenados com razão, porque nós fizemos algo a merecer tal condenação. Mas esse aqui nenhum mal fez.
Este aqui não cometeu nenhum erro para estar nessas condições. E aí, ele olhou para o Senhor Jesus ali. Ele olhou para o Senhor Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe qual foi a resposta do Senhor Jesus? A resposta do Senhor foi imediata. A oração daquele homem. Aquele homem, nos últimos minutos da sua vida, ele fez esta oração, pedindo para que o Senhor Jesus pudesse lembrar dele quando entrasse no reino. E o Senhor Jesus respondeu da seguinte forma: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, baseado nesta passagem é que eu falo que a salvação é para todos. É baseado nesta passagem porque certamente aquele homem que era um ladrão, certamente ele já tinha cometido muitos erros na sua vida. Certamente ele já tinha cometido muitos crimes na sua vida. Mas eu quero revelar uma coisa para todos que estão me ouvindo na tarde de hoje. Deus, Ele não julga você pelo seu passado, Ele julga você pelo seu presente e pelo futuro que você vai tomar uma decisão. Então, não fique apegado ao passado, não. Se você cometeu erros no passado, esse que vos fala também cometeu erro no passado. Mas o que me importa é o meu presente e o meu futuro, porque quem vive de passado é museu, e eu não sou museu. Então o Senhor Deus, ele leva em consideração o presente e o futuro das pessoas, porque enquanto nós estamos respirando esse fôlego de vida, é tempo de fazer uma análise e ver se o caminho que estamos trilhando é o caminho correto ou não. E se o caminho que você está trilhando não for o caminho correto, eu te dou aqui uma sugestão. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 6, está escrito assim: Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o caminho é o Senhor, o caminho é o Senhor Jesus. Não se iluda, querer trilhar os seus próprios caminhos e achar que está certo, porque o sábio Salomão escreveu que há caminho que para o homem parece direito, mas o final dele é a condenação eterna, o final dele é coisas ruins. Então o meu conselho na tarde de hoje: entra pelo caminho, porque o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E eu quero dizer mais, na tarde de hoje Ele está de braços abertos. Na tarde de hoje o Senhor Jesus está de braços abertos e está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, aceite o meu conselho na tarde de hoje. Aceite o meu conselho na tarde de hoje. O Senhor Jesus, Ele é bom. O Senhor Jesus, Ele é maravilhoso.